Caros filhos, no tempo pascal nós temos uma continuidade temática. Nosso Senhor vem nos fazer experimentar aquilo que Ele quer de nós. E esta é uma marca que se tem diante dos tempos fortes. Uma condução do Senhor diante de temáticas específicas para a nossa vida. Nosso Senhor, Ele coloca então essa experiência. Aquilo que vemos na primeira leitura, também no Evangelho, refletem este experienciar o Senhor. E que experiência o Senhor quer que tenhamos? A de sermos pertencentes a Ele. Qual a grande surpresa que nós temos por vezes? É que nós por vezes estamos, mas não temos contato. Nós podemos estar na igreja, nós podemos estar na pastoral, nós podemos estar na catequese, nisso, naquilo, mas simplesmente está como alguém que está no cinema. Só está olhando, vendo, e depois vai embora do mesmo jeito. Tá como certa vez um dos reitores que tive no seminário dizia, estar como mera síndrome dos patos. O pato, quando mergulha, ele fica impermeável à água, sai sequinho. Nós podemos estar do mesmo modo diante de Deus, mergulharmos e sairmos secos. Isso é triste, porque não nos faz corresponder às coisas. Por exemplo, quantas vezes nós viemos à missa só ao longo deste ano? E como sabemos celebrar? Porque uma pergunta fácil de catequese, que em geral todos erram, é: quem celebra a missa? E a primeira resposta que vem é o padre. Também. Mas todos e cada um. Cada um diante daquilo que lhe cabe. Ao padre, a presidência. Aqueles que cantam, o prepararem as músicas, o buscarem as coisas, o adequar, o apresentar aquele que preside. Os demais que vão exercer qualquer função, sabendo aquilo que exerce e como exercer. Mas por vezes nós queremos tomar aquilo que não nos cabe. Ou então, simplesmente permanecer alheios. É aquilo que, de alguma forma, hoje vemos no Evangelho. Nosso Senhor coloca o sentido do batismo desde ontem. O aprender a fazer parte, o nascer de novo, o estar em Deus, o corresponder à sua vontade, o fazer parte do seu corpo. Mas tantos preferem permanecer na mesma coisa. Numa vida estilo praia, em vez de ir para as águas mais profundas como o Senhor pede, que é permanecer sem nem se molhar. Nosso Senhor quer que tenhamos uma mudança de vida, um encontro real com Ele. Um encontro que nos leve a este contemplar e viver. E é isso, é essa grande chamada de atenção que o Senhor faz a Nicodemos. Você é chefe, um dos mestres, e não consegue perceber que diante desta vida se deve fazer a experiência com Deus? Para aí sim, já experienciar em parte aquilo que se dará na vida eterna? E poderia dizer a nós
vocês se dizem católicos, mas não conseguem experienciar o Senhor? Não conseguem se deixar tocar pelo Senhor? Não buscam conhecer a Deus? Porque só assim teremos o mesmo, de modo pleno, na vida eterna. Somos chamados a, desde agora, ter esta inteireza. Esta inteireza como tiveram os primeiros cristãos, de uma vida correspondente. Vemos este sentido de modo pleno. Os cristãos que viviam em comum, em unidade, sabiam que eram uma família, conseguiam ver a necessidade do outro, sabiam, olha, fulano não veio, o que aconteceu com fulano? Ainda mais em um tempo de tanta perseguição como era no início, perseguição dos judeus, perseguição dos pagãos, perseguição. Como está fulano? O sentido catequético se dá a partir daí, do acompanhar o outro, do se importar com o outro, do saber que estamos em uma família. Eu devo me dar a conhecer e buscar conhecer o próximo, porque eu sou um com o Senhor. Conheço o outro, conheço a Deus, consigo participar, não como mero espectador, mas vivenciando, conhecendo, buscando. Mas quando não fazemos isso, aquilo que nos leva a ser diferentes é colocado de lado. Nosso Senhor, Ele nos chama a ser diferentes. Diferente daquilo que o mundo coloca, diferente daquilo que... Estamos no tempo mais sublime. O tempo aonde somos chamados a vivenciar de modo pleno o Senhor. Como estamos vivenciando? Ah, pai, eu estou comendo chocolate porque a gente está na Páscoa. Você não está vivenciando o Senhor. Você não está se deixando colocar diante de Deus. Como está a sua vida de oração? Aquilo que você veio se preparando ao longo de toda a quaresma, ficou de lado? Então não foi vivido bem. Como está a sua mudança de vida? Você voltou à mesma porcaria que era antes ou você está diferente? Você deixou aquilo que precisava ser deixado? A sua postura, a sua atitude, o seu modo de falar? Você ressuscitou? Ou continua um cadáver que está ali, na mesma coisa? O Senhor quer mais. E como querer mais? Sabendo viver. Sabendo experienciar. Durante os primeiros séculos, os padres da igreja colocavam esse período com diversas catequeses, explicando o sentido do mistério a qual se havia vivido. E é bom para nós também saber conhecer. Eu me permito conhecer mais a Deus? Eu me permito buscar mais o Senhor? Não só para fazer um checklist da catequese, do catecumenato, na formação disso ou daquilo, mas no sentido próprio. É para que eu tenha vida. E a minha vida se dá aqui. Uma vida que abre a eternidade e não fica na mornidão do tempo. Somos chamados
a este diferenciar, a este encontro mais real e profundo ao qual o Senhor nos chama. Que possamos também nós buscar esta inteireza, esta integridade, esta correspondência, sabendo viver, sabendo ser uma família, sabendo estar em Deus. Assim esteve a Virgem Maria em meio aos primeiros cristãos. Os apóstolos, ao olharem, colocavam ela como aquilo que ela é, mãe, que os ajudava a buscar e a corresponder a Deus. Que assim como eles, nós também o façamos, que ela possa nos conduzir a contemplar a Cristo ressuscitado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.